Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O objetivo do canal Embaixador de Cristo é alertar, despertar, preparar, orientar, instruir os seus inscritos para o conhecimento daquilo que está lhe sendo trazido, através deste canal. Por isso, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajudando assim a outras pessoas também a conhecer aquilo de uma maneira fácil, simples, uma linguagem inteligível, de fácil compreensão, tudo aquilo que é trazido para que nós possamos dar novos rumos às nossas vidas com tudo aquilo que nós aprendemos. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito da depressão. Exatamente, estaremos falando a respeito da depressão. No momento em que nós estamos tendo uma vida com um momento único, fenômeno único acontecido no mundo, na proporção que está acontecendo, esse é um problema que está assolando muitas pessoas. E nós não temos assim a devida instrução cotidiana de como lidar, na verdade, ou identificar, como lidar com a depressão, identificar uma depressão, como saber se aquela pessoa que é o seu parente, seu familiar, seu amigo, está em estado depressivo. Por isso nós estamos trazendo à tona este assunto para que nós possamos assim nos familiarizar com a identificação, com o tratamento, com os procedimentos e possamos cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos familiares e também cooperar, levando esse conhecimento àquelas pessoas que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus, ajudar para que eles se curem. A palavra depressão, irmãos, vem do latim depressio, de deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. A depressão na psiquiatria é um termo utilizado para designar um transtorno do humor, uma síndrome cuja queixa principal é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. E lidar com isso é um pouco complicado, tá? A depressão é considerada muito mais profunda do que a tristeza. Irmão, nós não devemos confundir tristeza com depressão. Muitas das vezes a pessoa está triste ali naquele momento, teve um aborrecimento, se chateou com alguém, está triste ali, está aí aborrecida, está triste, ficou na dela, ficou quieta, ficou calada um dia, 2 dias, 3 dias. Mas aí é uma tristeza, não confunda tristeza com depressão. Na tristeza, se aparece uma pessoa amiga, ela reconhece que a pessoa é amiga. Se essa pessoa chama para sair ou qualquer coisa, ou se divertir, bater um papo, uma conversa, andar de bicicleta, ela vai. Então ela aceita. Isso aí é tristeza. Ela estava triste, tá bom? Mas ela aceita, ela reconhece os amigos e o seu valor. Já na depressão, não. A depressão, a pessoa, ela não reconhece as pessoas como amiga, não vê valor na importância da amizade, tá? E não atende com facilidade a um chamamento ali para se distrair, se divertir ou participar de algum evento ou qualquer uma outra situação na companhia da outra pessoa, tá bom? Então, na depressão, a pessoa apresenta quadro de isolamento, ela torna-se uma pessoa irritadiça, chorosa, com dificuldade de assimilação e concentração. Não sente prazer na alegria com as atividades que antes sentia, tá? E desconfia que as pessoas não sentem interesse em falar sobre seus assuntos e acredita também que ninguém está se importando com ela. E acredita ainda que ela é o problema de tudo, tá certo? É preciso entender que a depressão ela é uma doença mental. Irmãos, nós, na verdade, temos dificuldade. As pessoas têm dificuldade de chamar a pessoa que está depressiva para poder ir a um médico se cuidar, porque diz logo, eu não sou maluco,
E em contrapartida, você que está chamando também não tem um argumento para mostrar e dizer que não é isso, você não está dizendo que ela é maluca. Mas é assim, quem está com problema dentário procura um dentista, quem está com problema nas vistas procura um oftalmologista, tá certo? Quem está com problema na pele vai procurar um dermatologista. O problema da depressão é um problema que acontece no interior do cérebro humano. Logo, a pessoa está com problema na mente. Então ela precisa procurar, a depender da situação, um psicólogo ou um psiquiatra, tá bom? Para tratar, para se acompanhar, tá? O psicólogo, ela vai tratar de você no que diz respeito ao seu caráter, ao seu comportamento, sua forma de agir e ser. O psiquiatra, ele vai tratar, na verdade, de um mau funcionamento de alguma parte no seu cérebro. Então, logo, isto não é ser louco. Você está precisando, na verdade, de uma intervenção, tá, medicamentosa que, por sua vez, o psicólogo não pode prescrever, só o psiquiatra, tá bom? Então vamos dar sequência aos nossos assuntos, porque nós temos muita coisa, na verdade, para tratar e esperamos assim poder suprir as suas necessidades. O tipo de depressão, irmãos, são vários tipos de depressão. Existe a depressão endógena. A depressão endógena ela é decorrente de fatores constitucionais internos de origem biológica ou de predisposição hereditária. É explicado pelo desequilíbrio ou alteração na estrutura bioquímica do cérebro, correto? Quando o nosso cérebro, nós temos no cérebro uma amígdala, e essa amígdala é responsável por fazer o controle, tá, dos hormônios que estão sendo produzidos no nosso cérebro. Nós temos os hormônios que podem alterar o nosso humor, tanto para cima como deprimer, como para baixo, tá ok? Quando nós temos a produção de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, esses hormônios vão lhe fazer você ter a sensação de prazer, satisfação, alegria, você é uma pessoa muito para cima. Mas quando essa amígdala não controla esses hormônios para cima e você tem mais a produção do estrogênio, cortisol, né, corticotrofina e o T4, você estará sendo puxado assim psicologicamente para baixo, tá bom? Por que isso? Quando você se estressa, então esta amígdala ela tem o controle da produção desses hormônios que quando a gente se estressa, a gente produz, por exemplo, o cortisol, e isso não é bom, tá entendendo? Não faz bem, tá? Então, a depressão endógena, ela é decorrente de um funcionamento inadequado do nosso próprio cérebro. Ela não tem um fator externo para que nós possamos estar produzindo, né, ou sendo assim alcançado pela depressão, tá bom? Então ela não tem relação com fatores externos à nossa vontade. A depressão medicamentosa, ela pode acontecer em decorrência da medicação de algum remédio que você que está fazendo uso, tá ok? Então a classe terapêutica, isto que estaremos falando aqui, ela não serve para todas as pessoas. Cada corpo é um corpo e não é nada matematicamente assim com exatidão. Cada corpo age e reage, tá, de acordo a uma medicação. Aquilo que pode fazer bem para A não faz bem para B, tá certo? Aquilo que pode afetar A não afeta B e assim sucessivamente. Então, só para fim de conhecimento, de ilustração, nós temos assim as classes terapêuticas, por exemplo, os beta-bloqueadores, tá? Que são os medicamentos utilizados para o controle da pressão arterial. Então, alguns desses medicamentos eles podem lhe trazer, poderão lhe trazer o princípio, não é, de uma depressão, porque é um medicamento de uso constante,
tá bom? De uso constante, definitivamente, você vai ter que usar sempre um beta-bloqueador, que é uma medicação de controle de pressão arterial, e aí algum componente da fórmula dessa medicação poderá lhe afetar. Afeta alguns, mas não afeta outros, então isso não é válido para todo mundo. Outra medicação, por exemplo, os inibidores de produção de ácido estomacal para o tratamento do refluxo, tá? As estatinas e fibratos, tá? Para controle da produção do colesterol. Ao fazer uso de algumas medicações, é necessário que você, ao perceber alguma mudança no seu comportamento, você atente para o que está previsto lá na bula, as reações adversas, correto? Devido à composição da fórmula do medicamento, e você possa assim buscar o médico que lhe prescreveu para que ele possa fazer uma avaliação e possível mudança desse medicamento, tá? Outra coisa também são os corticoides, que são produzidos, né, para reduzir, são utilizados para reduzir processos inflamatórios no corpo, tá? Estes também podem nos causar uma reação adversa nesse sentido. Os antiparkinsonianos, tá? Para o controle do mal de Parkinson. Então, todos esses medicamentos nós temos que ter assim uma atenção, tá? Para a composição da sua fórmula e observar o que está nos causando de efeito colateral. Os estimulantes, por exemplo, para o tratamento da sonolência diurna e para o déficit de atenção, também tem reações adversas que podem promover, tá, essa reação aí da depressão medicamentosa. Os anticonvulsivantes, que são utilizados para prevenir convulsões e distúrbio do humor e mania. Então nós vimos aí, tá, essa forma de também nós sermos atingidos pela depressão pelo fato do uso de um medicamento tal como o benzodiazepinas, tá? As benzodiazepinas que são utilizadas para diminuir a ansiedade e a insônia, tá? E para o relaxamento muscular. Todas essas medicações elas podem causar no seu efeito colateral, não é para todo mundo, mas para algumas pessoas elas podem trazer uma reação adversa. Nós temos também, irmão, a depressão exógena. Nós temos a depressão exógena. Essa depressão ela decorre de fatores adversos e circunstanciais, tá? Que podem acarretar consequências alheias à nossa vontade, conforme nós veremos agora, a partir desse momento, tá? A depressão exógena ela é deflagrada a partir do momento das crises que nós vivemos. A crise, na verdade, é uma fase difícil na evolução de um processo ou situação. É um momento decisivo que nós enfrentamos na vida, uma atitude, uma ocorrência, uma alteração repentina no curso de alguma coisa, tá? Um apuro, uma dificuldade, tá? Conflito, uma tensão, violência, um assalto, tá? Situações repentinas que acontecem na nossa vida e que a gente toma aquele impacto e fica com o trauma, o efeito pós-traumático da situação. As crises, elas são 3. Tá? Nós já vimos o que é uma crise, agora nós vamos conhecer quais são os tipos de crises que na verdade podem afetar o senso de humor e promover a depressão a uma pessoa. A crise de desenvolvimento, são 3 as crises: crise de desenvolvimento, crise circunstancial e a crise existencial, tá bom? Na crise de desenvolvimento, irmãos, principalmente na fase da infância, adolescência, ela tem a dificuldade de autoaceitação da própria transformação psicofísica, ou seja, do corpo e da mente, tá? Acha que tem a orelha de abano, acha que tem o nariz grande, acha que o pé é torto, que o cabelo é duro, que o olho é grande, tá bom? E ela tem dificuldade da própria aceitação, e principalmente se ela também for vítima de abuso sexual, vítima de bullying, agressões familiares, o divórcio dos pais, a briga constante entre os pais, e o seu divórcio afeta em muito o estado psicológico da criança e do adolescente,
Tá? Então é preciso que nós estejamos atentos a esse detalhe. Tá? Nós temos ainda na crise existencial, quando a pessoa adulta chega na fase da meia-idade, né, acima dos 40, e ela poder se sentir aquém do que gostaria, né, de ter realizado, né, porque fez planos para a sua vida, preparou ideais e ela não conseguiu realizar tudo aquilo que estava dentro do que ele planejou para si. Então essa pessoa pode se achar num estado de ineficiência, de ineficácia, tá? Na verdade, sem condições, não conseguiu cumprir suas próprias metas, e nisso pode a pessoa ficar assim abatida, em condições de ficar com a introspecção afetada, bem aguçada, e com isso começar a se deprimir, tá bom? Existe ainda também na crise existencial quando a pessoa chega na velhice, tá bom? Ela deixa de encarar a vida em termos, né, do tempo que passou, preocupando-se agora com o tempo que lhe resta, em virtude de não ter conseguido, né, estabelecer aquilo que ela gerou para ela mesma, né, fez a perspectiva para ela conquistar, vencer, e achou que não foi o suficiente, que não conquistou tudo como deveria, que não conquistou também nada do que pré-estabeleceu, e agora, pelo fato da idade já estar avançada, a pessoa se preocupa tão somente com o restante dos dias que tem para viver, tá certo? Nós temos também, irmãos, as crises circunstanciais. Elas ocorrem em possíveis situações do dia a dia. Tá? Elas podem ser imprevisíveis, as crises circunstanciais, que ela é de momento, ela pode ser imprevisível, pode ser de forte impacto psicológico, pode ser geradora de dúvidas e insegurança. Tá? As imprevisíveis, por exemplo, a morte de um ente querido subitamente, tá? Forte impacto psicológico, uma situação, você, por exemplo, acompanhado com alguém, você presenciar aquela pessoa morrer na sua frente, vítima de um atropelo, uma situação fatídica. Uma outra situação, você ser demitido, entende? Você ser demitido, você estava bem na empresa e de repente você foi demitido. Então, a pessoa ser demitido, ela perde o poder de status da família. Essa crise circunstancial, ela é geradora de dúvida e de insegurança. Como, por exemplo, agora, a situação que nós estamos vivendo no mundo, onde todos estão inseguros com relação à situação do seu emprego, da sua segurança financeira, dos propósitos que ela estabeleceu, se ela vai ter condições de pagar, né, aquilo que comprou, como vai ficar a sua vida, se seu patrão vai ter condições de mantê-la empregada, por causa da insegurança que nós estamos vivendo em todos os aspectos: insegurança financeira, insegurança jurídica, insegurança social, insegurança comercial, de todas as formas. Nós estamos vivendo um clima, na verdade, que é tenso. E isso pode afligir e está afligindo muitas pessoas. A perda irreparável que é a perda do ente querido. Essa perda não tem como você reparar, consertar, e assim as pessoas, na verdade, não suportam, não conseguem resistir à perda de um ente querido. A perda dos pais, a perda dos filhos, da esposa, do marido, do neto, do amigo, do irmão, conforme nós estamos vivenciando hoje, nos dias em que nós estamos debaixo de uma pandemia mundial. Então nós estamos assim numa tensão constante por medo da perda irreparável do nosso familiar. Tá certo? Irmãos, nós vamos encerrando por aqui o nosso vídeo, e eu espero que você que não é inscrito, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, se você deixe o seu comentário logo aqui abaixo, para que nós possamos estar respondendo, e compartilhe com as pessoas que ainda não têm habilidade no trato com
à depressão. No próximo vídeo nós estaremos falando, não é, os métodos de como nós cuidarmos da pessoa deprimida dentro de casa. E nós vamos ver que com bastante facilidade nós vamos conseguir resolver toda essa situação. Estaremos preparados para tudo aquilo que porventura vier à nossa mão para fazer, tá certo? Forte abraço, continue com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade no próximo vídeo.